É, e é, tipo, como eu falei, né? A ideia dessa escola de cinema era treinar jovens cineastas para fazer filmes a favor dos bolcheviques, que era o que estava liderando naquela época, né? Que era comandado por Lenin. Aí, deixa eu ver. Eita. Aí, pronto. Aí veio o construtivismo russo, um movimento estético-político que começou em 1913. Então, foi antes da Primeira Guerra Mundial. Então, quando Lenin entrou no poder, o construtivismo russo foi muito forte para a construção do cinema. Ele teve como parte do contexto dos movimentos da vanguarda do país. E também envolvia vários estilos de arte, como arquitetura, cinema, pintura, teatro, poesia, e teve apoio da Revolução Russa. Porque, se não me engano, o construtivismo russo começou em Moscou, né, onde foi onde foi criada a escola de cinema. E eles acreditavam que a arte fazia parte do dia a dia, do cotidiano, e não era uma coisa, tipo, de uma arte maculada só para a elite. Então, eles vão, assim, remodelar o conceito de arte. Né? Eles vão remodelar o conceito de arte que a arte é do dia a dia. Ela não está presa a uma galeria, ela não está presa a um museu. A arte é feita no dia a dia. Ô, Paulo, uma dúvida. Ele veio junto com a Revolução Industrial, foi? Não, a Revolução Industrial é século XIX, certo? Mas a Rússia ela começa a ter o seu processo industrial a partir dos bolcheviques, a partir do final, aliás, um pouquinho antes, final do século XIX, com a modernização das cidades, né? São Petersburgo, Kiev, fazia parte do Império Russo, mas é porque é na Ucrânia, né? Mas era parte do Império Russo. Então, assim, já havia um processo cultural muito grande. As escolas czaristas técnicas e as escolas de ensino eram bastante fortes. Ainda hoje, quer dizer, um russo médio lê 3, 4 livros acima da média mundial. Então já tinha essa coisa da leitura, O que vai acontecer é que a Revolução Russa vai pegar isso e potencializar, vai democratizar literalmente, né? Ou seja, o que você tinha acesso a poucas pessoas, ou só a algumas áreas, só ao habitante de cidade, né? O analfabetismo na Rússia era 90%, para você ter uma ideia. Em menos de 10 anos, o analfabetismo foi para 5%, 6%. Então, foi um esforço coletivo muito grande. Mas porque a visão que eles tinham era: você tem arte, você tem cultura, você tem uma arte industrial, você tem um mecanismo de fazer arte, você vai ter escolas técnicas, vai ter os VUTEM, que são os institutos. Eu vi que eles criaram muitas escolas técnicas, né, nesse movimento assim, e tal, nessa época. A gente está fazendo um recorte aqui do cinema, certo? Mas o cinema, vamos dizer assim, é a ponta do iceberg de uma coisa bem maior, que é da culturalização da arte, ou a culturalização da educação. A educação não é mais beabá, mas você culturalizar. Certo? Embora os bolcheviques, que era briga com o Eisenstein, embora os bolcheviques queriam que a arte, né, e a cultura fosse uma de propaganda, Eisenstein via uma coisa bem maior. Né? Não é só propaganda, não. A gente tem que fazer as massas pensarem, para bem e para mal. Porque ele era mal visto também na Rússia, na União Soviética. Porque ele era um cara fora da curva. Ele não via apenas como fazer propaganda. O Bob era próprio metendo pau na burguesia. Ele ia lá e fazia. Eisenstein não. Vou fazer um filme. Esse filme ele vai ser para as pessoas entenderem, né? Eu vou trabalhar com ideia. Ou seja, trabalhar com ideia, com conceito. O filme de Eisenstein é o quê? Tem o passado por Tintin, né? Mas tem a greve. Tem a greve. Eu vi que ele teve um filme que ele revolucionou com aquela escadaria. Eu não sei que filme é esse que eu. Tintin.
É um que, encoraçado Potemkin. que ele mostra, tipo, várias cortes, várias cenas, tipo, para impactar as pessoas, né? Tipo, a criança sendo pisoteada, o carrinho de bebê, tipo, a mãe cai, o carrinho de bebê sai caindo na A escadaria, muita história gente. não deixa de ser linear, entendeu? A gente sai um pouquinho daquela visão norte-americana, né, da narrativa começo, meio e fim, necessariamente nessa ordem, e vai para um começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. Eu digo na pessoa. O coração do Potemkin foi feito em 2005, se não me engano. É 25 anos depois. Com 20 Tá anos, tão ruim o áudio, Paulo. Eu não sei pra Oi? vocês. O áudio tá abafado, sei lá, baixinho. Deixa eu ver. Tu fecha Meu o áudio, áudio, Mário? Quando estiver falando, é bom fechar, porque aí fica melhor. Vê aí. Melhorou? É, porque o do Mário estava aberto, aí fica É, vazando. eu Quando acho for que falar, fui eu, porque aqui tá. Desculpa, Paulo, que. quando for falar eu fecho aqui e aí a gente fala, fica melhor. Porque senão fica dando curto-circuito aqui. Então, o que eu estava falando, o que a gente está vendo é o recorte, entendeu? Que é o recorte do cinema soviético, certo? E agora, a partir desse recorte, a gente pode ver o quê? A arte ela passa a ser do cotidiano, a arte ela passa a ser industrial, o cinema é uma arte industrial, né? Ela passa a ser cultura, porque ela se torna uma universidade. A VGIC, né, a faculdade, né, a Escola de Cinema de Moscou, existe até hoje, tem o Instagram dela lá, entendeu? Então, assim, eles existem ainda hoje. É, então, depois a gente vai ter os outros cursos de cinema, mas não tinha. Imagine você estudar cinema, né, como você estuda a teoria da arte, como você estuda a arquitetura, você vai estudar cinema. Isso começou na Rússia. Então, a gente está vendo um recorte. Né? Eisenstein e Vertov vai ser a ponta ainda desse iceberg. Começou com, com Kuleshov, depois veio o Dovkin. Aí Eisenstein, né? Eisenstein, ele vai ser, né, o menino prodígio, e você ainda vai ter o suprassumo disso, que vai ser Vertov. Paulo, eu penso assim, pelo que eu li, né? Tipo, Existem foi, tipo, o último dessa linha, assim, não é dessa linha de montagem, mas essa linha de montagem mais cinematográfica, tipo, de filme e tal. Eu acho que como Ou é, seja, como é narrativa. o nome? Vertov, ele é mais, tipo, uma linha mais, tipo, documentarista, assim, tipo, que eu entendi muito, assim. A ideia não é que ele seja documentarista. A ideia é que ele Eisenstein, ele ainda tem uma narrativa. Né? Só que, além da narrativa, ele vai trabalhar com conceito. Imagina, eu não vou contar uma história, eu vou explicar um conceito. Né? A greve, o que é uma greve? Né? Outubro, que é sobre a Revolução Russa. Tem um que tem narrativa, feito em Encoraçado Potemkin. Tem um que é, eu acho que o último filme dele, que é Alexandre Nevsky, que é sobre um czar russo que, na realidade, ele que vai formar a Rússia, né? Ele que vai unificar, né? Que foi a pedido de Stalin, pediu para ele, ó, faça um filme épico sobre a criação da Rússia. E aí vem Alexandre Nevsky, que o pessoal dizia que na realidade era Stalin, né? Quer dizer, Stalin querendo aquela coisa, o cara faz um filme para se espelhar naquele filme. Então a gente tem isso. O Vertov, não é que ele seja documentarista, a montagem para ele era o conceito. Porque cinema é você pegar fragmentos e montar um filme. Não é filmar, vou filmar você, não. Vou pegar o que filmaram de vocês e fazer um filme. É mais ainda. Ele estaria mais no nível do experimentalismo, entendeu? Tanto é que o filme dele, que é né, esse O Homem com a Câmera de Filmar, ele praticamente ele pegou tudo matéria já filmada e não filmou nada. Ele pegou tudo pronto e saiu montando. Tem um filme que você anota aí que eu quero que vocês vejam, que é bem na linha do Eisenstein, do Vertov, que é Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Nós que aqui Repete estamos, aí. É nós, no... nós. Deixa eu ver aqui. Eita, deve ser um filme maravilhoso. Vocês vão adorar.
Vocês que estão acostumados, vocês que cresceram com leite de comédia americana, pronto. De comédia romântica americana, de Uma Linda Mulher, vão se lascar, vão quebrar a cara todo mundo. Ai, eu tentei assistir algum filme de. Eu não sei se foi de Vertov, foi de Einstein, ou foi de, sei lá, algum desses aí. Mas eu assisti assim no número 2 e ficou. Sabe? Porque eu não aguentei. Agora sim, são filmes da década de 20, entendeu? Então, assim, é outra narrativa. Também não. Assim, a qualidade deles não é por causa. Eles são russos, são culturas de vista. Não. Porque, assim, todo cinema, a partir desses 6, estruturou a linguagem. Certo? A gente só vai ter uma mudança de linguagem a partir da década de 60, né? Que é com o cinema novo aqui no Brasil, a Nouvelle Vague, a nova onda na França, e a gente vai ter um pessoal meio fora né, da corrente nos Estados Unidos, como Orson Welles. Mas, tirando isso, o cinema é contar Ô, história, professor, pipoca. Oi. nesse período, os pessoas de outros países, tipo França, eles faziam parecido com os americanos? Aí todo mundo se inspirava nos americanos nessa época? Sim, de certa forma, Hollywood vai ser o modelo, né? Vai ser o modelo para ser copiado. E até hoje ainda é. Né? Ô, Paulo, qual foi o ano que Hollywood surgiu, assim, pra, tipo. Que Hollywood foi o que revolucionou, assim, eu falo revolucionou, assim, mas, tipo. Porta e Grife. Final de 10 da década de 10. Porque, na realidade, Hollywood surgiu porque é o seguinte, esse pessoal de Hollywood eles trabalhavam em Nova York, né? Eles filmavam em Nova York. E quem mandava em Nova York era Thomas Edison, né? Que o pessoal adora porque ele inventou a lâmpada, mas era um gangster. E aí ele começou a perseguir essa galera. E essa galera a maioria era judeu. E aí eles ficavam com medo de ser preso. Então, Hollywood, na realidade, Los Angeles, fica 5 horas do México. Então, qualquer merda que desse, eles pegavam o cavalo e fugiam para o México. Então, ficava perto da fronteira do México. Só que lá eles começaram terreno barato, né? Muita área para estúdio, e aí eles desenvolveram. Hollywood, na verdade, é Hollywood Land. Era tipo uma aldeia, né? Era um descampado com loteamento. Que os estúdios foram comprando para, né, montar sua parafernália. Então, Hollywood começa por volta de 1910. Né? Os criadores de Hollywood Porta e Griffith. Eles são os fundadores de Hollywood. Griffith, principalmente. Entendeu? Porque Hollywood é feito construtivismo russo, né? Ele abarca uma coisa, parece imenso, né? Cinemateca americana, né? Não. É um dado específico que ficou tão grande que praticamente reflete o que é o cinema norte-americano. E que, de certa forma, queria a mesma coisa que o cinema russo. Né? Ideologizar as pessoas, criar Impactar as pessoas, né? e criar um conhecimento, criar uma forma de narrativa. Eu sempre digo, o norte-americano ele não tem história, ele tem cinema. Né? Ele não vai para o livro de história para saber como é a história dos Estados Unidos, ele vai para o cinema. Aí fica essas merdas todinhas. E o pior ainda, né? Ensinam lá errado a história e a gente pega de rodo para cá, né? Acho que a história americana é aquilo que a gente vê no cinema. Não. Mas passa essa coisa. Ele não tem história. A gente fala que, tipo, que começa por causa de Hollywood. Eu penso muito assim, porque por causa de Hollywood, querendo ou não, ninguém conhece a história do cinema russo, que, tipo, foi um dos percussores, fundadores, assim, do cinema. Beleza, que tem os norte-americanos, mas, tipo, eles tiveram a base. Depois foi tudo o cinema russo que desenvolveu o que os norte-americanos fizeram. Mas assim, entendo também, eles também foram muito perseguidos na União Soviética. Também desse pessoal mais Intelectual? intelectual. Eles eram perseguidos. A maioria dos construtivistas que a gente vê na década de 20, né, eles vão ser perseguidos por Stalin. Porque eles tinham um pensamento contrário a gente vai conhecer um fotomontador chamado Klutz, que ele vai morrer na resistência a Stalin.
Ele vai ser executado. E olha que era o cara que mais defendia a Revolução Russa. Então, assim, vão ter certas contradições, vão ter certos momentos, né, ou certa conjuntura social que vai levar com que eles fiquem mais isolados. Mas a escola continuou fortíssima, né, como ainda hoje é, né? E assim, é porque a gente não vê aquele lado de lá, né? Existe uma fronteira linguística muito grande. Eu quando comecei a estudar, né, que eu tive que aprender russo, ela estava me quebrando o alemão. Depois que aprender o russo, para mim assim, foi um novo país, que abriu, um novo universo que surgiu para mim. Porque Então, para tu aprender grego é assim, né? Porque eu vejo a letra muito parecida, uma coisa assim muito parecida. é baseado igualzinho, certo? Mas entenda, então assim, tudo que a gente tem dos russos é o quê? Via franceses, via ingleses, alemães, entendeu? Então assim, já vinha uma tradução de tradução. Aí fica essa coisa que parece que eles nunca existiram, né? Tá, né? Maravilha. Não, desde 1910, desde 1915 que eles trabalharam. Só que também houve lá mesmo na Rússia, no soviético, um isolamento deles, né? Porque eles também eram assim, como a gente tem, né? Atirar para tudo que é lado. Não escolhia inimigo, não. Então, por isso foi muito perseguido. Né? E pior ainda, a gente era gay, né? Aí lascou mais ainda. Era reprimido duas vezes. Primeiro por ser intelectual e por ser homossexual. E fora do país dele, pior ainda, né? Que era comunista e gay. Pronto, aí lascou. Ele leva uma porrada tudo que é lado. Então, assim, é outra conjuntura, né? É outro modelo. Mas vamos lá. Bora lá. Aí eu vou voltar pro construtivismo russo, né? Eles queriam reproduzir algo também que assim, eles não queriam reproduzir algo que já existiam, queriam reproduzir algo novo, assim, tipo, espetacular. E ele, tipo, construir experiências. O movimento estava muito ligado à indústria, né? E porque eles queriam expor como as coisas não eram feitas e acabou com a alienação. Então, como isso o Paulo falou, eles queriam acabar com essa alienação das pessoas. Eles tiveram influência do futurismo, do cubismo. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Isso é uma imagem. Por isso que eu acho que Paulo, assim, fica muito fascinado com o construtivismo russo, porque, tipo, essa ideia de montagem foi muito forte, pelo menos que eu achei nas imagens, né? Foi muito forte. Então, tipo assim, a ideia da montagem, de formas geométricas, assim, puras. O vermelho, eu acho por causa da Rússia, né? Não sei, posso estar falando besteira. Assim, era muito forte. E, tipo, o construtivismo tinha um rompimento de uma arte clássica, tradicional, exatamente para impactar as pessoas. Bem, Não era nem impactar, né? Deixa aí, Maria. O que é que a gente tem no construtivismo? Saía pintura, escultura, gravura nem tanto. Mas entrava fotografia, entrava cinema, entrava design, entrava propaganda. Então, assim, a arte do dia a dia não é que você vai fazer arte todo dia, mas que a arte está no meio da rua. A arte é um cartaz, a arte é um filme, a arte é um programa de rádio, a arte é um cartaz. Então, nesse cartaz aí, né, que é de Rodchenko, né, ele trabalha realmente isso. Quer dizer, isso não é para estar numa galeria, isso é para estar num lambi-lambi, né, numa parede, né, em algo de propaganda. Então, a arte para ele tem que ser reproduzida. Ela tem que ser. Lembra aquela questão de Benjamin, né, que dizia, né, a arte, quando for reproduzida, ela vai perder a qualidade. Os construtivistas não, para ter qualidade, ela tem que ser reprodutível. Ela tem que ser técnica, ela tem que passar pela máquina. Né? Tem um livro clássico um texto, na verdade, de Nikolai Talabukin, que é um dos fundadores do construtivismo, que é do cavalete à máquina.
Do cavalete à máquina, só, a arte do cavalete é aquela arte que, né, tá parada, o cara tá dentro de uma galeria, né, ela é estática. E a arte da máquina não, ela tá fora, ela tá no meio da rua, ela tá no dia a dia, ela tá numa vitrine, ela tá numa parada de ônibus, ela tá numa revista. Então, é uma visão que o design é arte, certo? Mas não porque o design ganhou qualidade, não, porque a arte para ele tem que ser feita em produção de série. Então, o cinema é arte, porque é feito em produção de série, feito com uma máquina, né? Eles tinham um conceito chamado prolet cult, né, que é cultura proletária, que era o oposto de mass cult, que é cultura de massa. Né? Na realidade, a cultura proletária, né, a prolet cult, quem fazia, né, a arte eram as próprias pessoas. Né? Então, a arte ela deixa de ter essa veneração. Eles criam os chamados, vai ver muito, os institutos de arte, o instituto de cinema, o instituto de fotografia. Esse instituto, até hoje, é o que, vamos dizer assim, deu gás à arte, como a gente conhece. Porque não é mais um museu, é um instituto. Quer dizer, lá você estuda, lá você trabalha, as exposições não é mais na galeria, é no instituto. E isso era espalhado pela União Soviética, né, o chamado INRUC, né, Instituto de Cultura Artística. Né? Eles tinham vários programas, vamos dizer assim, de arte. Eles tinham o ISO, né, que era o departamento de imagem. Eles tinham o LITO, que era o departamento de literatura. O KINO, que era o departamento de fotografia ou de cinema. O FOTE, que era o de fotografia. Então, tudo isso fazia parte de um conjunto bem maior. Estou dizendo, quem está vendo é a ponta do iceberg, é uma coisa bem maior, né, com os institutos de ensino, a escola técnica, né, vou até ter lá para vocês, os VUTEMAs. Eu digo, é a origem do nosso IF, né? São os institutos federais. Ô, Né? Paulo, uma dúvida. Depois veio o Bauhaus, foi? Depois do... Paralelo. Tá ligado? Paralelo. É o mesmo Ah, período. A Bauhaus é 1919, a VUTEMAS é 1920. Mas não tem diferença. A Bauhaus só foi uma, né? Que era a faculdade. Os VUTEMAs, não, eles eram espalhados pela União Soviética. Você tinha o VUTEMAs de Moscou, de São Petersburgo, de Kiev, de Krasnodar, ou seja, espalhou por toda a União Soviética. E o que é que se ensinava? A disciplina é assim, madeira, ferro, papel, tijolo. A disciplina era essas. Quer dizer, ele partiu do material para a produção. Então, assim, é por isso que muita gente chama também de produtivismo esse período. Depois chama de construtivismo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que assim, é um processo maior, né? É um movimento maior, no qual se pretendia o quê? Um processo que é industrial, ele necessariamente ele é alienante. O que é o processo industrial? Você está lá né, na esteira de montagem, né, você só faz um exercício, né, só faz apertar um botão. E você não sabe o que é o todo. Já ele fala, vamos fazer um processo contrário. A montagem vai dar para a pessoa a ideia de que ele vai entender o que é o todo. Né? Eu sempre dizia nas minhas aulas, se construíam bomba, se construíam tanque de guerra, se construíam submarino em campo de concentração. Aí o cara disse, por que o cara no campo de concentração não sabotava? Ele não sabia que aquele parafuso que ele estava apertando era o dispositivo da bomba que ia cair lá na cidade dele, na Polônia. Porque ele estava alienado no processo industrial. Aí, culturalmente, é o quê? Vamos fazer o processo inverso. Vamos ler a contrapelo. É um processo muito maior. E a montagem, né, entra nesse conceito. Ela é mais do que você pegar as partes do filme. Ela é mais do que pegar as partes da fotografia. Ela é justamente lhe dar a capacidade de entender o todo. Através do quê? Através das partes. Então, é uma consciência que não vem por você entender o todo, mas pelas partes interligadas, você conseguir, eita, ó, isso aqui está interligado com isso, eu consigo entender. E o cinema é isso. A fotomontagem vai ser isso. Está pouco se lixando, né? O cara pegava tesoura, né? Jogava coisa em cima e fotografava. Mas onde é que isso vai ser mais forte? Onde é que isso vai ser não é mais forte? Onde é que isso vai ser mais específico? No cinema.
E por que vai ser mais? Aí volta né, logo no início que eu estava falando, porque o cinema vai usar a montagem como sua linguagem. Por volta de 1906, 1907, né, com os americanos e depois com os soviéticos. E não achar que tudo é Revolução Russa. Já existia a escola de cinema, só que a escola de cinema russa era muito voltada para o documentário, mas documentário clássico, né? Você filmar, né? Filmar lá, deixar. Por isso, quando teve a Primeira Guerra Mundial, quando ia quando ia uma tropa russa, ia um cara filmando. Você tem cenas assim, absurdas. E o cara lá filmando a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, mesma coisa. Né? Então, tem filme que ninguém viu ainda porque não deu tempo. Então, isso já existia antes da Revolução Russa. O que a Revolução Russa vai fazer? Vai dizer, ó, isso aqui vai virar escola, isso aqui vai virar cultura, isso aqui vai ser a arte do dia a dia, isso aqui vai para as massas, isso aqui vai ser para todo mundo. Certo? E aí entra essas escolas técnicas, as UTMAs. Entrar qualquer pessoa. Só entrava, não precisava fazer prova, não precisava fazer nada. Então o cara saía lá da Sibéria e ia para Moscou para estudar arte. Entendeu? Então, assim, foi um movimento, como eu disse, 1917, 90% dos russos eram analfabetos. Olha que eles tinham uma cultura de leitura muito grande. Em 10 anos, eles vão reduzir para 7%, 8%. Ainda hoje é famoso a quantidade de leitura do russo. Por causa dessa tradição, que não é soviética, não é da Revolução, vem antes. Só que o que a Revolução fez? Espalhou para todo mundo. Entendeu? Então, essa dimensão que eu quero que vocês tenham do construtivismo, não um movimento artístico, mas um movimento cultural, realmente, de mudar o ser humano. Era assim, ele é um pouco modesto, né? Queria mudar a cabeça da pessoa. Ele queria criar um novo homem. Novo Tilovec, né? Como ele chamava. Um homem novo, Tilovec. Né? Paulo, o que está escrito aí no cartaz? Livros. Knig, livros. E o Vichon, Ostranes. O preto grandão é livros. O Lengiz, isso aqui é Len, o pretinho, Giz, o que está em vermelho. É uma editora estatal russa, que existe até hoje, só mudou de nome. E essa parte aqui de baixo eu já traduzi, é livro para todos. É essa. Livro para todos. Essa fotografia é de Lilia Obrick. Lilia Brick. Brick era a amante de Mayakovsky. E quem fotografou ela foi Rodchenko. Tem um bocado de foto dela assim, ela aparece na posição que tá falando. Tem muita montagem, né? Eu achei muito. Quando eu estava lendo sobre isso, né, sobre o construtivismo russo, e vendo as fotos, Paulo, isso daí não é primeira coisa que veio na minha cabeça, por isso que Paulo gosta dessa fotomontagem, todo esse conceito, todo esse... Eu gosto é ótimo, né? Eu gosto é ótimo. Pronto, isso aí não é um quadro, isso é um cartaz. Essa é a dimensão do construtivismo. Isso não é Rodchenko fez para botar na galeria. Não, isso é um cartaz, chamando o pessoal para ler, né? Para ter acesso a livros. Né? A mulher tá falando Knig. Knig são livros, é livro em russo. Entendeu? Então, cartaz, não é uma propaganda, não é um quadro. Daí a diferença da fotocolagem. A fotocolagem é um quadro, só tem um. A fotomontagem não, ela vai ter que ser usada no cartaz, vai ter que ser usada no... Como a gente fez em tratamento de imagem, né? Ela é reproduzível, né? Ela tem que ser reproduzível. Ela tem que ser. Seja num cartaz, seja no filme, seja numa revista. Né? As três artes para os russos, né, para os soviéticos, eram o quê? Era cinema, fotografia, na verdade, era cinema, ou cinema, eles chamavam de cinema, eles chamavam de kinomontagem, cinemontagem, fotomontagem
e propaganda. Depois vinha o rádio, aí teatro, aí começou. Né? O teatro dele é no meio da rua. Né? Eles fazem o teatro no meio da rua. Eles vão ter esse Prolet Cult, eles tinham uns trens que iam levando cinema, ia levando livros, ia levando peça de teatro para o meio do povo. Né? Vejo que muita coisa que se faz hoje, né, às vezes o pessoal, né, é meio alternativo, vou levar uma peça para, sei lá, para uma comunidade, vou levar uma peça para a escola. Isso é influência do construtivismo. Vou levar vou me ver filme em sala de aula. Isso é uma visão construtivista. Ou seja, a arte o cinema como arte e esse dentro da cultura, dentro da educação. Vejo que a dimensão dele é muito grande. Me incomoda um pouco assim, vamos ver a construtivismo. Bota um cartaz, bota um filme, foi um movimento artístico. Não, foi maior. Foi um movimento cultural, né? Foi um movimento né, que eu sempre separo, né? A civilização, né, de cultura ou a inteligência de cultura. Foi um movimento cultural. Culturalizar a educação. Continuei. Então, isso é um cartaz, não é? Trouxe imagens boas para representar o construtivismo russo. Sim, e uma ênfase também, tipo, o Kuleshov foi o primeiro professor da escola do cinema. Eita, deixa eu... Na era soviética, né? Porque antes você tinha já tinha escola de cinema. Só que não era ainda o instituto, né? Que eles faziam. Uhum. Aí vamos para Sergei Eisenstein. Deixa eu me localizar, certo? Einstein, como eu disse, eu Sergei Eisenstein. Escolher um ou outro, certo? Eu não falo Eisenstein, Eisenstein. Eita, Sara saiu, ó. Tá. Como é? Eisenstein, né? Tá certo, né? Minha pronúncia. Pronto. Como se lê Eisenstein. Ele não é inglês, nem americano. A gente tem mania de botar para o inglês, né? Qualquer palavra estrangeira. Ele foi um dos alunos de Kuleshov. Foi o principal teórico da montagem cinematográfica e um dos maiores realizadores. E eu acho que ele foi até mais do que Kuleshov e o outro lá que eu esqueci. Ele está inserido no contexto da Revolução Russa do cinema soviético. Apresentou e defendeu algumas teorias de montagem, né? Que é a montagem métrica, a montagem rítmica, montagem tonal e a montagem harmônica. E assim, eu vou falar mais dela mais para frente. E cada uma dessas montagens... Faltou só uma, que é a união de todas as quatro, que é chamada montagem intelectual. Ou seja, dessas quatro, você tem tem a 5 também, a montagem intelectual. Isso mesmo, porque eu não apertei. Aí, e cada uma dessas montagens, né, ela incorpora um pouquinho da anterior. Então, assim, eu vou falar mais para frente cada uma delas. E ele não acreditava que a montagem se juntasse a montagem A e a montagem B dava a C, que era o efeito Kuleshov. Lembra que Sara falou daquela imagem que era tipo o cara parado e tipo um prato de sopa e depois o cara parado que, tipo, se juntasse as três imagens, a terceira imagem dava, tipo, mostrava a emoção, tipo, de cada segmento de imagem, né? Mas ele acreditava que o choque entre a imagem A e a imagem B que davam o resultado no espectador. Então, quem estivesse assistindo a imagem A se juntasse com a imagem B, é que dava o resultado, e não precisava, eu acho que da imagem C. Falei certo?
Você não precisava dar a terceira imagem. Você dava a primeira e dava a segunda. Certo? O Kuleshov dava a primeira, dava a segunda e pedia a terceira. Ele disse, não, você bota uma e bota a outra e dando segundo. Entendeu? E também, para ele, assim, não era só mostrar a imagem. Você tem imagem, né? Você tem duas imagens, você tem o som, você tem o ritmo desse som, você tem o corte, que imagem era essa, né? Você tem os planos. Então, é bem mais complexo do que aquele efeito Kuleshov, que é você mostrar um, mostrar a outra e, né, você tem uma terceira visão. Ele disse, não é tão simples assim quanto a gente imagina, é mais elaborado, né? Tem mais coisa aí nesse ângulo. Ele acreditava também que chegar num conceito, ele queria chegar num conceito, tipo, pelo choque de estímulo, que se chamava, tipo, cinepunho. Deixa eu apresentar o... Oxe, meu Deus, eu fiz uma... assim, agora é meio doido que eu apresentei e, tipo, eu não tô conseguindo mostrar o que tal. Mas aqui, é ele, tipo, cortando lá os filmes e tal. A montagem, né? Vamos começar pela primeira montagem. Agora eu vou falar das montagens e vou mostrar um pequeno filmezinho. Deixa eu aqui para o lado das montagens. Aqui. A primeira montagem é a montagem métrica. Ela tinha uma preocupação com a duração dos planos e não era necessário o conteúdo dos planos, né? A forma mais simples de montagem. Deixa eu ir aqui dar só um minuto. Calma aqui. Deixa eu... Vocês estão vendo? Vou aqui aumentar a tela. Escutando? Travou minha imagem. Deixa eu... Mas vocês escutaram, pronto, voltou. Vocês escutaram tudo certinho ou não? Não, vi as imagens, né? É cortada bem no nível realmente de montagem, mas para você botar o som, Mari, tem que botar a apresentação. É de baixo, que é apresentar uma aba do som. Apresentar só a aba, né? Qualquer coisa, depois eu mando os links para você, porque tem mais sentido as imagens, tipo, nem tanto o som, mas é mais as imagens, pelo menos que eu achei isso. Nessa métrica, né, diz a respeito ao ritmo, uma relação e harmonia entre os planos. A segunda, bora lá, voltar para o PowerPoint. A segunda, ela é a montagem rítmica, né? É o conteúdo dentro do quadro igualmente levada em consideração a uma preocupação com a dimensão da imagem, para além do ritmo. Um conteúdo de cada imagem é importante. Bora lá. Eu não sei se esse tem... Como é o nome? Som.
Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Tem que mudar a apresentação, Mário, só isso. Tem, Não, né? Deixa eu botar... mudar, então, a apresentação, porque é bom. Vou parar a apresentação e depois eu vou voltar. Deixa eu ver. Apresentação. Estão escutando? Deu áudio? Você pode fechar teu áudio que ele aparece. Vamos ver se vai. E agora? A gente está escutando você e não o computador, entendeu? Tem que ser a apresentação do computador. Tá entendendo? Ai, Paulo, eu mando os links para mim, isso é tudo complicado. Deixa eu ver aqui. Assim, vocês escutam ou não? Ô, Mari, é melhor, assim, você vai explicando, porque a gente já tá em meio-dia. A gente passa, o que é. Pronto, eu vou deixar os links para vocês e depois vocês assistem, beleza? Porque era massa, eu fiquei muito melhor você... Deixa eu... A montagem métrica é o tamanho do plano, certo? O plano é ação corta, né? Esse tempo de filmagem, certo? Depois vem a que ele chama de rítmica. Rítmica é dentro do plano, do que você está vendo, você tem uma onda, né? Então isso é um ritmo. Se essa onda vai passar 2 minutos, ou se ela vai passar 3 segundos, é a métrica. Né? A rítmica é a onda ficar o tempo todo subindo e descendo. Depois vem o quê? A tonal. Você dá nessa onda aqui, você dá um som. Pam, 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 pam. A onda vai subindo, então você vai dando um tom. A tonal é justamente junta isso tudo, que é você dar o ritmo, nem você dar o tom, mas você... porque ele era músico, na realidade, Eisenstein, né? É você fechar... Isso aqui é um baião. O que é um baião? Um ritmo 3x2. Né? É uma valsa, 1x4. Então, é o ritmo que você dá, que seria a tonal. Não confundir com a rítmica, certo? Que é outra coisa. E aí, por fim, é o intelectual, que é justamente isso tudo, quer dizer que é para você entender isso. É que você tenha essa ideia, ou você tenha essa reação, né? Então, assim, cada uma vai subsequente, né? Cada uma vai ajudando a outra. E no final é que você entendi, né? É isso que ele quer. Tipo, como eu disse, né? Ele era muito criticado pelo governo, né? Porque ele... Oi? Deixa eu mostrar uma coisa para você. O livro dele, certo? Tem uma coisa que quando não tinha Premiere, essas coisas, o que ele fazia? Isso aqui é um facsímile do trabalho dele. Então, em cima é a métrica, aí vem a tonal. Cada faixa dessa aqui é uma parte do filme. Essa daqui vocês dão para ver. Tem umas notas musicais aqui, ó. Então, o cara fazia na cartolina o que vocês hoje fazem no Avant Premiere, né? Como é aquele do Windows que tinha antigamente? Era o Movie Maker. Então, tipo, a intelectual é a junção dessas anteriores. E é isso. Deixa eu ver aqui. Agora, Verkov. Estão me escutando direitinho? Que apareceu um negócio aqui estranho. Ele acreditava, né, que a verdade documentada poderia ser mais honesta, o bastante para levar a verdade. Então, assim, ele era muito assim de mostrar o dia a dia, a verdade. Ele queria sempre mostrar a verdade.
A matéria-prima do cinema é a realidade, onde ele desenvolveu algumas coisas. Primeiro é o anti-estúdio. Deixa eu só ver aqui um negócio. Né? O primeiro é o anti-estúdio, e depois o cine-olho, uma imagenzinha, e o cine-verdade, né? Que ele cria o conceito dele, mas é o que ele mais enfatiza, esse cine-verdade, que era para mostrar as pessoas sem máscara, sem maquiagem, fixá-la no momento em que não estão representando, ler seus pensamentos desnudos pela câmera. Então, ele queria mostrar isso, assim. Por isso que eu penso, assim, que no documentário você mostra, não, tipo, com tipo, tem um script, né? Mas não aquele enredo, aquele roteiro, aquele negócio mais fantasioso, assim. Ele sempre quis mostrar a verdade. Aí ele falava, né, que a câmera era muito superior ao olho. A câmera é um super olho, que tudo vê, que acessa tudo, o único que acessa tudo, que revela coisas que o olho não perceberia se não fosse a existência do cine-olho. Então, assim, ele acredita muito na câmera como uma verdade, pelo menos o que eu percebia, que tipo, ela acreditava muito na câmera como uma verdade absoluta. Tipo, é o que os olhos não vê, assim, a câmera vê. Aquele ditado que os olhos não vê, o coração vê. Mas o que os olhos não vê, a câmera vê. Mas é essa mesmo. O nome do grupo da gente é Photoglass, justamente porque Zvertov cria o conceito de kinoglass, que é o cinema olho. Kino, cinema, glass, olho. Eu peguei de Rodchenko, né, a ideia de photoglass, quer dizer, a foto-olho, que é o olho, na realidade, é a câmera, não é nem a câmera. O olho da gente, ele vai além da câmera. Então, o que ele chamava de cine-olho é porque é o seguinte, o olho da gente é muito limitado. Né? Se eu não botar óculos, eu não consigo chegar mais longe. Então, a câmera você pode dar zoom, né? Você pode fazer N coisas. E mais ainda, a câmera você pode pegar os detalhes e sair montando. Né? Então, ao montar, você assim, você não está enrolando ninguém. Era a ideia dele. Por isso que ele é anti-estúdio. O que é um estúdio? Estúdio você cria uma magia, né? Você cria, né, uma fantasia que você está no século XIX, né? Que você está em Paris. Então ele era contra isso. Porque ele contra isso, olha, você não está fazendo nada, você está enrolando o telespectador, você está enrolando o espectador. Ele fala também, né, que a gente não pode melhorar o nosso olho, né, mas a gente pode melhorar a câmera, tipo, aperfeiçoá-la, né, para ver mais a realidade. Aquela imagem que você mostrou antes do... Quando você falou de Eisenstein... Sim, aqui, né, calma, deixa eu voltar para cá. Veja, aquela que era o efeito... Ali é um Právida, porque ele vai mostrando, vai pegando vários filmes e junta, tá entendendo? Paulo, deixa eu só mostrar esse último videozinho que eu separei, que é exatamente dessa montagem dele, sabe? Que é vários recortes, que ele filma o cara em cima do carro filmando, aí mostra. Deixa eu só mostrar, que eu acho que vale a pena para tipo, a galera sintonizar mais do que ele falava. Outra coisa também, lembrando que som para ele não é fala, certo? O som para os soviéticos não é fala, o som para eles é música, né? É som, é sonoplastia. Então, por isso que a maioria era músico feito Eisenstein ou, como é que se diz, o próprio Vertov fez uma sinfonia para o filme dele. Vou mostrar, viu? Vai ficar sem som, mas o que importa é a imagem, não é o som. Certo, mostra aí. Então, aqui a gente pode ver, tipo, a cena do cara filmando, que essa mulher fica falando. Aí, aqui ele já corta para outra imagem, que é, tipo,
uma imagem, aí ele coloca foto, ele coloca a mulher recortando, vai passar, aí, ó, recortando o filme, aí já começa a colocar também é, um, uma foto em cima da outra, então tem muito esse conceito de montagem, assim. Para ele vai levar o processo de montagem, como eu disse, a total. Quer dizer, você não filma, você não faz uma mágica de sonho, uma casa de sonho feito Hollywood é. Você pega os filmes que já tá lá, né? E você faz o filme. Você vai ver muito isso nesse filme. Nós que aqui estamos por Vós Esperamos, que é o cara que faz. Ele é um brasileiro, e o filme foi lançado em 2000, justamente para comemorar o século XX. E ele só pegou imagem que já existia. Então, assim, essa ideia de que eu vou pegar, assim, eu não vou filmar nada. Ou se eu for filmar, eu vou filmar e usar a imagem bruta. Eu não vou fazer um cenário, né? Eu não vou fazer um chroma key, eu não vou usar um efeito. O efeito que eu vou usar é o quê? É sobrepor as imagens. Vertov vai influenciar muito o documentário, é por causa disso. Você mostra uma imagem, né, sem mexer nela, né? Você mostra uma a imagem bruta. Vai ter um pessoal aqui no Brasil, na década de 70 e 80, que vai fazer muito isso, que aqui em Pernambuco era a TV Viva. E o que, é que eles faziam? Eles iam para as favelas, né, para as comunidades, e distribuíam câmeras para a galera. O pessoal filmava e depois as próprias pessoas faziam o filme com as coisas que eles filmavam. Então, essa era a ideia. Quer dizer, o filme ali, quem faz é a pessoa, né? O grupo, é coletivo, é feito com a gente na fotomontagem. A grande dificuldade que eu tenho de trabalhar digitalmente é porque não tem um programa que você trabalhe coletivamente imagem. Foi meu, assim, eu vou retomar isso depois, que vai ser foi o que ficou faltando na terceira temporada, na terceira temporada da pesquisa. Né? Tu pode elaborar um programa, assim, e mandar para a Adobe desenvolver, ó. Eu não vou mandar para Adobe. Vou mandar para... Mas você tem primeiro, como para eles não copiarem você, como é? Eu esqueci o nome. Eu quero que copie, vocês são muito vendidos, sabe? Vocês são muito vendidos. Viu, hein? Tô de mercenário vocês. Mas, assim, a ideia qual era o problema da gente? A gente não conseguia trabalhar coletivamente numa plataforma. É tipo um Google Docs, só que um Google Docs de imagem, não tem. Você não consegue trabalhar, eu pegar a sua imagem, trabalhar ela, você pegar a minha, recortar, como se fosse uma mesa. Todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Não tem. Enfim, então a ideia de Vertov era essa. Quer dizer, você manipular o filme ser uma coisa verdade, porque ele não foi manipulado, ele foi montado. E ao montar, você vai tirando as enganações. Né? O que seria as enganações? Né? O cenário, né? A, a ideia de que você entra no filme. Né? Tem uns filmes que partem desse princípio também. Eu estou me lembrando de um que é Caravaggio, que é um filme bem legal sobre um pintor. Ô, Paulo, esses filmes mais, tipo, independentes, tu não acha que tem muito conceito mais brutos como esses conceitos de antigamente, assim, não muito cinematográfico, hollywoodiano, assim, que eu falo. Esses filmes. Tu já viu, tipo assim, Tatuagem, um filme mais assim, esses filmes mais nacionais, assim, mais independentes, sabe? Que não tem muita grana, essas coisas assim. Mas a questão não é nem grana, a questão é tipo de roteiro. Pronto, você quer ver pegar uma coisa bem de filme, de cinema, bem básico, bem hollywoodiano, é pegar os filmes da Globo Vídeo, por exemplo. Se eu fosse você, se eu fosse você dois, como é aquele... Os normais. Não, não, mas nem tanto, porque não mais é série.
Mas, assim, se eu fosse você, o candidato honesto, tem uma série na Prime que é pau, que é Desjuntados. Parece aquela série, né, de Miami, norte-americana. Então, assim, é um padrão, é um modelo que eles copiam, né? Você já sabe o que, é que vai ser. Então, é uma forma de fazer. É a única? Não. Né? Não é a única. Mas é que, vamos dizer assim, predominou pelo domínio econômico, né, pelo domínio cultural e pelo domínio do exército norte-americano, né, na bala. Entendeu? Então, assim... É como se fosse a gente tivesse acostumado a assistir filme hollywoodiano, assim, eu falo hollywoodiano, assim, norte-americano. Aí quando a gente entra num conceito de estética diferente, que é esses conceitos mais independentes, é um choque, né? Você fica sem saber, sem entender. Bacurau mesmo. Para mim, tipo, porque para mim todos esses filmes assim que não tem conceitos Mas hollywoodianos. Bacurau ele tem uma narrativa hollywoodiana. Bacurau, Aquários, ele tem. Tatuagem já não tem. Porque, assim, também não confundir o tipo de linguagem com o tema, entendeu? Porque o Bacurau é um faroeste, entendeu? Tem coisa mais norte-americana que faroeste. Então, assim, lembro que um dos primeiros filmes é faroeste, que é o de Potter, né? Vai criar praticamente uma É linhagem. porque assim, eu falo, tipo, conceitos hollywoodianos são tipo como eu posso falar, a montagem, todo o cenário, toda a produção, fala isso, toda a produção, entendeu? Quando eu falo esses tipos de conceito, vem na minha mente produção, aquelas altas produções e tal, tipo, filme da Netflix, assim, sabe? E como quando eu vejo esses filmes mais independentes, eu vejo que não tem tanta produção. Eu posso estar errada, eu posso estar falando besteira e tal, mas assim, é o que eu vejo com uma pessoa que não sabe de cinema e pode falar bosta. É por aí. Não, e como eu disse, a história norte-americana é o cinema. Então ele quer saber como é que foi, como eram os índios no século XIX, ele vai ver no filme. E o índio sempre é o quê? O índio é o mal. Né? Essa criação do comunista russo, agora é o árabe que é terrorista. Isso aí é hoje. Né? E cria-se uma forma de ver. E acostuma. Uma coisa mesmo, assim, por que você prefere ver um filme dublado ou um filme legendado? Para mim, assim, eu gosto de ver filme dublado. Assim, eu peguei um filme finlandês. Eu quero ouvir o cara tá falando na língua dele. Aí vejo ele na legenda. Se for um filme norte-americano, se for do período, eu vejo. Mas vamos dizer, eu não vou ver Gladiador em inglês, porque Romano não falava inglês, falava latim, então eu vou ver em português. Tá entendendo? Não vou ver um filme de pirata em inglês, não, tá dublado. E para mim, não tem para mim isso. A não ser que seja um filme conceitual, certo? Assim, que o pirata não seja o século XIX, mas seja Tipo Piratas do Caribe. bem dublado. Esse filme mesmo, Caravaggio, ele é feito em italiano. Não, em inglês, Caravaggio, certo? Só que o cara, assim, ele não quer recriar o século XVI. Caravaggio é um pintor do século XVI, Michelangelo Caravaggio. E aí, no meio do filme passa um caminhão. Então, todo mundo assim vestido de século XIX, de século XVI, passa um caminhão no meio do filme. Aí volta com essa como se nada tivesse acontecido. Depois o cara na banheira lá, aquela coisa de ferro cheio de não sei o quê, né? E aí o meu guarda, ele tá jogando aquele tipo um Tetris, né? um jogo eletrônico. Aí qual é a ideia do diretor? Você está vendo um filme, não se enrole não. Você não está no século XIX, você não está vendo como é o século XIX. Você está vendo uma recriação, um recorte do século XIX. Entendeu? Isso é isso é uma visão vertoviana. Né? Você dizer para o cara, você está vendo um filme. Esse filme ele é uma ilusão, ele está tentando me enrolar. Então não se enrole. Isso é Vertov. Isso é puro Vertov. Compreendeu? Então, assim, como é que ele diz que a câmera é que tem que ser? Porque o olho da gente pode ser enganado.
O olho da gente é o órgão mais fácil de ser enganado, senão não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha fotografia, não tinha mágica, não tinha circo, não tinha Faustão, não tinha televisão, não tinha porra nenhuma. Porque é muito fácil ser enrolado o olho da gente. É o mais fácil, o órgão mais fácil de ser enrolado é o olho. Porque a gente só consegue ver a uma determinada velocidade. Se aumentar a velocidade, você não vê mais o que está. E o Bertol diz, ó, por que a câmera é a super câmera, o super olho? Porque a câmera pode parar, eu quero parar isso aqui. Né? Eu quero ver em câmera lenta, eu quero ver o detalhe. O olho não faz isso, não. Mas a câmera faz. A câmera dá zoom. A câmera para, faz câmera lenta. Estão compreendendo? Então veja que em alguns... Você não pode ter um cara que faça um filme como Vertov. Mas algumas ações, algumas visões, algumas posturas na linguagem visual são vertovianas. Nesse sentido. Os conceitos, né, Paulo? Seria isso. Os conceitos foram... Eisenstein mesmo é assim. Eu lembro que na primeira eleição de Lula, o cara que fazia a propaganda, na eleição de 88, 89, ele estudou na escola de Moscou. E aí o pessoal puto da vida querendo que ele fosse fazer, não querendo que ele, eu vou fazer o filme. O que ele fazia? Aí ele mostrava na primeira tomada assim, um cara carregando carne, né? Tirando do caminhão e levando a carne para o açougue, né? Aí chegava, você carrega carne todo dia? O cara carrega. Você come carne? Eu disse, não, eu só carrego. Aí depois passava para uma senhora com um cachorrinho. Não, meu cachorro come filé mignon. Ele botava na mesma cena os dois shots. E aí você dava isso é Eisenstein. Você bota uma cena, bota outra e dá a ritmação, dá a pancada. Não precisa explicar o que ele quer dizer. Ele faz. É que ele falava que ele queria impactar, né, as pessoas com essas tomadas de cena. E aí, semana que vem, a gente vai passar para a imagem parada, a fotografia. O cinema a gente não consegue ainda fazer essa, né? Botar a imagem em movimento. Como a fotografia vai trabalhar com esse conceito de montagem. Aí vai ser a fotomontagem. Aí vem o construtivismo russo, esse conceito. Esse conceito de fotomontagem é dentro do construtivismo russo. A fotografia, ela, no período... a gente chama construtivismo russo. Na verdade, eu prefiro chamar de soviético. Porque, assim, não era só russo. Entendeu? Tipo assim, cinema russo. Não, Eisenstein não era lituano. Vertov era, sei lá, ucraniano. Cada um era de uma daquelas repúblicas que antes era do Império Russo e depois virou República Soviética. Entendeu? Então, eu acho a animação maior. Então, a gente vai ver assim, como a imagem parada, a fotografia, ela vai se desvencilhar daquela visão estática da arte de cavalete, né, da câmera paradinha, né, que você tira a foto como se fosse uma pintura, e ela vai incorporar esse conceito de montagem. Como você vai destruir, para fazer isso, você também tem que destruir a imagem pictórica, ou seja, a imagem icônica, parecida com o que você está representando, para depois chegar na fotomontagem. Então, isso vai começar por volta de 1910, com o cubo-futurismo soviético, soviético, e vai ter seu auge no construtivismo com Rodchenko, Klutzy, Senkin, quem mais? Popova, Stepanova, esse vai ser o núcleo do construtivismo russo. Mas nem ele sabia que era construtivista, deram esse nome depois nele. Na verdade, eles se consideravam produtivistas. Estão compreendendo? Depois que ele vai incorporar esse nome construtivismo. Beleza? Produtivista por causa de grandes produções, isso era da Revolução Industrial, alguma coisa assim, ou... Produção industrial, produtivismo, produzir, coisa de produto. Não é uma mágica, é um produto, é um objeto, é uma coisa. Então você vai trabalhar com madeira, você vai trabalhar com tijolo, você vai trabalhar com ferro. Compreendeu? Você não vai fazer nada fora do comum, não. Aí dentro do produtivismo, aí vai ter um grupo que vai mais além. Mas não é só isso, né? Não vai trabalhar como é que a fotografia vai trabalhar com tijolo? Não, é outra coisa, vai mais além.
Esse mais além foi o curso de vinho. Ele trabalhava com conceito, trabalhava com uma coisa mais voltada para a fragmentação do olhar, que é a fotomontagem. Que a gente vai ver semana que vem. Eita, Sandra, nem deu para falar qual era a ideia que eu tinha para a tua pesquisa. Vai ficar para a próxima semana. Hoje Pode tem mandar, pode mandar áudio, Paulo, no grupo. tem 4 minutos, enrola aí a... Eu tenho vergonha. Na realidade, eu vou dar um spoiler aqui. Seria o seguinte, a gente trabalhar com 2 formas de olhar da câmera. Em um ambiente isolado, assim, com uma sala, certo? Com 2 celulares e 2 pessoas, certo? As 2 pessoas no celular. O primeiro movimento é a pessoa tirar uma selfie. E o segundo movimento é a pessoa tirar a foto da outra pessoa. E aí Eu tinha pensado numa coisa parecida, mas tipo, aí eu fiquei pensando que, por exemplo, a qualidade da imagem, se for 2 celulares, a qualidade da selfie não é a mesma qualidade da câmera traseira. Sim, mas aí eu não sei se isso interferiria. Interferiria, sim. A qualidade já vai ser melhor, vai ser menor. Mas o que você poderia ver a qualidade, mas acima de tudo a postura. Como uma pessoa, quando vai se fotografar, né, faz o bico, né, da vida, e quando eu tiro a fotografia da pessoa. Porque não existe uma análise do selfie. Existe uma análise do fotógrafo. Você tem o fluxo que fala, né, o atirador, né, o caçador, o olhar de caçador. Mas você não tem o olhar de espelho. Você não tem fotografia como espelho. Você tem fotografia como tiro, shot, smoke, né? Shimok, que é o em russo. Mas você Eu não comecei tem. a ler ontem, né, o livro que tu falou, e ele traz muito isso. Ele diz que a pessoa se transforma quando sabe que vai ser fotografado. E aí traz essa relação, né? Do que eu sou, do que eu quero que a pessoa veja, do que o fotógrafo tira de mim e do que como o fotógrafo me usa para vender, para tipo, me vender como objeto. Mas veja que tudo isso tem a ver com uma pessoa que tira foto de outra. Mas ele, na época, você tirar um selfie era uma coisa fora do comum. Que massa, a gente não vai ler esse livro, não. E só disso ele já fala que essa representação de se ver é muito nova. Então, tipo, agora que tipo, a selfie é muito mais nova ainda, né? Porque é uma coisa absurda. A De selfie só foi novo, possível. porque sei lá, eu nem sei, é muito novo. Não, mas veja, aí você pode trabalhar com essas 2 relações. A câmera em um sentido, né, do observador para o objeto, aí seria a foto tiro, né, o atirador, a foto como tiro, né, como arma, e a foto como espelho. Tipo, Seja, no você se vê... projeto que eu comecei a escrever, né, no projeto de pesquisa, eu coloco o retrato de si, mas a partir da visão do fotógrafo, como a foto tirada, e a partir da foto do autorretrato, que é a selfie. Não, mas autorretrato é uma coisa, selfie não. Selfie não é É autorretrato, outra não. coisa? Selfie não é autorretrato, não. Não seria autorretrato porque você está tirando uma foto de você mesmo. Seria, então, se não é autorretrato. Postura, é isso que eu estou falando. O que você vai analisar não é a foto, não é a máquina, não é o produto. Você vai analisar a postura, como se tira. Então, um autorretrato, a máquina Então, ainda é tiro. Você não se vê no autorretrato. Na selfie você se vê. Entendi. Na selfie você é espelho, você está de frente de um espelho. No autorretrato você está de frente de uma câmera, de frente de uma arma, que vai capturar seu estilo. então as posturas mudam, né? Tipo, quando você tira uma foto de você mesmo e quando alguém tira uma foto de você. É isso que você quer analisar. Porque o autorretrato você não se vê. Autorretrato na realidade, o autorretrato é você deixar a câmera disparar e você ficar na frente dela. Não tem ninguém atrás da câmera, na realidade. Entendeu? Então, como você vai se relacionar com aquela câmera?
Então, eu acho que a questão aí, veja, só a diferença de autorretrato para selfie já dá um trabalho imenso. Se você colocar um segundo elemento ainda, que é a postura de quem tira a foto e da postura que quando você se tira a foto, também já dá outro padrão. Entendeu? Aí como personalizar isso? Assim, estou dando um exemplo, aí você vai ter que ver. Bota 2 celulares, só, vocês vão tirar foto de si e depois vocês vão tirar foto um de cada um. Até a postura, até a pose vai fazer. É o que Roland Barthes, nesse A Câmera Clara, diz que é o speculum. E tem lá o ponto, que é onde você olha, tem o estúdio, né, que é o tudo, e tem o speculum, que na verdade é espelho, né? Então, a gente vai ver. Nossa, arrasou, amei. A gente pode criar outro grupo de pesquisa para falar sobre isso. Tipo, uma linguagem social sei lá, muito massa, uma viagem muito legal. É uma viagem muito doida. E aí ele ainda fala, né? Eu comecei ontem, então no comecinho, aí ele ainda fala do como isso pode ser ruim para a pessoa, dela ficar se olhando e se vendo o tempo todo. E aí eu acho que também é muito contemporâneo da gente, né? Dos distúrbios. Ele fala assim, dos distúrbios que isso esse novo ato de se olhar o tempo todo através da fotografia pode causar. Tem um trabalho na doutorado que o nome era selfigie. Deixa eu escrever aqui. Que é a junção de selfie aí vocês procuram o que é. Fica a tarefa de casa. Veja, eu coloquei um textinho aí, uma introdução de Eisenstein, que é sobre a montagem, certo? A introdução e um texto, acho que é o primeiro capítulo desse aqui. A forma do filme. Ele fala só sobre montagem, certo? E vou colocar dois textos de Kloutsis e Popova sobre fotomontagem. A gente vê como, não é que ele passou, como você tem um conceito no cinema e depois esse conceito vai entrar na fotografia. Certo? E a gente vai ter coisa para trabalhar. Beleza? A gente vai fazer alguma apresentação para a semana que vem, alguma coisa assim do tipo? Não, agora a gente vai trabalhar mais esses textos. Eu coloquei lá no Telegram 2 textos, só que um ficou meio ceboso pra caramba. Tem uma página não dá para ler, não, Paulo. Eu tenho ele PDF, eu vou mandar. Porque eu não achei, e tentei fotografar aqui com a merda. Qualquer coisa, tu manda ele todo, fala quais capítulos a gente precisa ler e a gente desenrola. Eu tenho ele, o textinho. Então, são 2 textos, eu vou ver se daqui para sexta-feira eu mando para vocês. É pouquinho, é pouca. É uma página e meia cada. É pouca coisa. Que é justamente. Ô, Paulo, mudando de assunto, tu tá bem, né? Tu tá com o braço engessado aí. Não é engessado, não. Aquele negócio para tirar pressão. Exame, né? E tu fazendo movimento aí, cuidado. Coração dessa idade infarto é fulminante. Mentira, né? Não. Já tá velho. É a gente que é fulminante. Eu relaxado aqui, quando dá um susto, assim, o braço começar a tremer aqui. Eu tenho que relaxar, tenho que ficar relaxado. É exame de cardio, né? Isso. Tô falando em geral. Esse é pressão. Cardio fiz semana passada. Que é esteira, eco. Mas você fica 24 horas. Mas tu tá bem, né, Paulo? Só pra gente não ter um susto como o daquele professor. Eu fiquei triste que só, e eu nem conhecia, viu? Não se preocupe, não. Eu tô remando, tô vendo tudo direitinho. Beleza? Beleza. Até
Tu não esquece não de mandar os textos, por favor, para a gente ler. Tá lá, certo? O de assistente tá lá, então dá para ler legal. O do Vou Ter Mais, eu vou ver se eu pego um melhorzinho, tá ruim. Mas isso aí vocês já podem ler, certo? Tem outra coisa? Eu vou passando o de Clutsis e vou passar o de Popova. Ver se eu acho de hoje para amanhã, e aí eu passo para vocês. Beleza? Ok? Se cuidem. Beleza. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau, menina. Tchau. Até semana que vem. Bom feriado. Bom feriado não, bom final de semana. Estava acostumado, hein? Deixa aqui a gravação.